Em uma movimentada esquina de Nova York, as pessoas se aglomeravam esperando pelo sinal de pedestres abrir. De repente, uma mulher bem vestida, carregando um envelope pardo, que estava na beirada do meio-fio, caiu na frente de uma van branca que fazia a curva em velocidade e foi atropelada. A cena horrorizou a multidão que ficou paralisada, enquanto 2 homens correram para tentar ajudar. Mas o atropelamento tinha sido brutal. Uma senhora mais velha e desgrenhada começou a gritar: "Ela foi empurrada! Ela foi empurrada!" Mas as pessoas atordoadas ao redor não tinham visto nada. Ficaram intrigados? Vem comigo que neste episódio do Enredei Podcast vamos saber mais sobre o serial killer do livro Você Me Pertence, de Mary Higgins Clark. Oi, gente, bem-vindos ao Enredei, o podcast com histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas no estilo de true crime. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Aqui, mergulhamos nas profundezas escuras e cheias de mistérios de autores como Agatha Christie, Edgar Allan Poe e muito mais. Reservem seu lugar na cena do crime, enquanto exploramos as reviravoltas tortuosas das investigações policiais. Em cada episódio, desvendaremos os segredos escondidos nas páginas dessas obras literárias. A ideia deste podcast nasceu da minha paixão por estes livros, que serão adaptados por mim em um formato mais atual e irão pouco a pouco revelar a solução de cada crime. Espero que vocês gostem tanto ou mais de mergulhar nestes mistérios quanto eu. E lembrem-se, em cada conto de assassinato, mistério e suspense, nada é o que parece. Neste episódio eu vou contar o caso adaptado do livro Você Me Pertence, de Mary Higgins Clark, considerada por muitos a rainha do suspense. Eu sei, se você acompanha os episódios de Enredei, já sabem que a Agatha Christie é a rainha do crime, e agora temos a rainha do suspense. Não sou eu quem dá estes títulos a essas incríveis escritoras de livros policiais. Mas se está na internet, né? Então tem que ser verdade. Brincadeira, gente. Mas vou falar um pouquinho mais sobre ela. Mary Higgins Clark nasceu em 24 de dezembro de 1927 e faleceu em 31 de janeiro de 2020. Ela foi uma autora americana de romances de suspense. Cada um de seus 51 livros foi um best-seller nos Estados Unidos e em vários países europeus. Seu romance de estreia, Where Are the Children? Onde Estão as Crianças? Chegou na 75ª impressão. Mary Higgins Clark começou a escrever desde muito jovem. Após vários anos trabalhando como secretária, ela passou 1 ano como comissária de bordo para a Pan Am, antes de deixar o emprego para se casar e começar uma família. Ela completava a renda da família escrevendo contos. Após a morte de seu marido em 1964, ela trabalhou durante muitos anos escrevendo roteiros de rádio, de 4 minutos, até que seu agente a convenceu a tentar escrever romances. Um de seus primeiros romances, um conto ficcional da vida de George Washington, não vendeu bem, e ela decidiu explorar seu amor por romances de mistério e suspense. Seus romances de suspense tornaram-se muito populares e venderam mais de 100 milhões de cópias nos Estados Unidos. Apesar da sua vida não ter nenhum grande mistério como Agatha Christie e Edgar Allan Poe, estou pensando em fazer um episódio bônus contando sua história. Vamos ver. Para quem se interessar, me manda uma DM no Instagram, @enredepodcast. Continuando, alguns recados importantes. Este podcast é uma adaptação livre baseada no livro Você Me Pertence, e não é uma reprodução exata do conteúdo original. Embora, ao fazer esta adaptação, eu tenha me esforçado para fazer jus à obra, existem diferenças significativas na trama, nos personagens e nas configurações desta adaptação. As tomadas de decisões artísticas e narrativas foram feitas com o objetivo de criar um produto que respeite o espírito da obra original e, ao mesmo tempo, ofereça algo novo e emocionante aos ouvintes. Além disso, a adaptação não foi endossada ou aprovada pelos detentores dos direitos autorais do livro, e eles não são responsáveis por qualquer parte de seu conteúdo.
Os crimes descritos nesse episódio são ficcionais, ou seja, não são crimes reais. Por isso, contém spoilers das obras que serão narradas aqui. Os nomes dos personagens foram trocados por nomes em português, para facilitar o acompanhamento e a evolução de cada um durante a história. Recados feitos, bora pra história! O podcast ao vivo Pergunte para a Doutora Chagas estava começando. A live acontecia todos os dias às 11 da manhã e era transmitida a partir do consultório da doutora. Hoje, a doutora Suzana Chagas tinha um convidado especial, o Dr. Ronaldo Ricardo, psiquiatra criminologista que escreveu o livro Mulheres Desaparecidas, onde contava os casos em que se envolveu como perito. A maioria resolvidos, mas ainda havia alguns que continuavam um mistério. O psiquiatra estava em alta no momento, e seu livro contando a história de mulheres desaparecidas e falando sobre as razões que mulheres inteligentes se deixavam enganar por assassinos frios era um sucesso. Suzana era psicóloga clínica, mas antes trabalhou como promotora pública. Conhecia bem a mente criminosa e o livro a fez lembrar de um caso ocorrido 3 anos antes, o desaparecimento de Regina Klaus, uma consultora do mercado de ações e comentarista de investimentos muito conhecida em Nova York. Regina desapareceu em meio a um cruzeiro quando desembarcou em Hong Kong e nunca mais foi vista. Sua mãe Janete contratou detetives particulares, fez inúmeras aparições na mídia, desesperada à procura da filha. Vindas de uma das famílias mais ricas de Manhattan, dinheiro nunca tinha sido problema. A live transcorreu muito bem e sua última parte era dedicada às perguntas enviadas pelos participantes. Era um dos momentos mais esperados todos os dias. A doutora Suzana respondia as mais diferentes perguntas sobre bem-estar e saúde mental. A última pergunta foi enviada por voz e era de uma mulher que não quis se identificar. Ela elogiou o programa e contou que alguns anos atrás estava em um cruzeiro após uma separação traumática de seu marido, extremamente ciumento, e conheceu um homem muito interessante que a presenteou com um anel com uma pedra turquesa e uma inscrição quase apagada: "Você me pertence". Ela chegou a combinar de desembarcar em Atenas com o tal homem e estava pronta para ir, quando seu marido conseguiu falar com ela e pediu que ela voltasse para casa para que os dois pudessem cuidar de sua relação, prometendo até ir à terapia. A doutora Suzana se interessou no mesmo instante por essa história. Será que o mesmo homem tinha traído Regina para fora do navio? Seu instinto de promotora começou a disparar e pareceu muito provável que este homem estivesse envolvido. O modus operandi parecia combinar com o que o Dr. Ronaldo tinha falado em seu programa há poucos minutos atrás. Mulheres solitárias são mais vulneráveis a predadores, que usam seu charme para ganhar a confiança e isolar ainda mais a mulher, criando a oportunidade para o crime. A ouvinte que mandou a mensagem, sem querer, provavelmente, escapou de um destino horrível. Suzana pediu para que a ouvinte fosse até seu escritório para trazer o anel e uma foto que ela disse ter do tal homem, e ficaram combinadas que ela iria na tarde do mesmo dia. A mãe de Regina, Janete, ficou sabendo do programa e se interessou imediatamente pelo ouvinte. Ligou para seu advogado e arranjou um encontro no consultório da doutora Suzana. Carolina Vela era uma renomada decoradora de interiores. Tinha sido ela quem mandou a mensagem de voz para a doutora Suzana em sua última live. Tinha guardado a foto e o anel do tal cruzeiro, mas nunca se sentiu bem em manter estes itens em sua casa, ainda mais com seu marido ciumento, que apesar das promessas, continuava incrivelmente desconfiado e difícil de lidar. Soube que tinha sido um erro mandar uma mensagem de voz, quando pouco tempo depois do programa acabar, recebeu um telefonema de Justino, seu marido, perguntando se ela teria participado de uma live, que sua secretária achava ter reconhecido sua voz, dizendo que quase teve um caso no navio. Carolina mentiu e disse que era claro que não tinha sido ela, mas sabia que a desconfiança de Justino estava a mil. Decidiu colocar o anel e a foto em um envelope pardo para despachar pelo correio o mais rápido possível, antes de Justino voltar para casa. Saiu nas ruas movimentadas de Manhattan e, enquanto esperava em uma esquina lotada pelo sinal de pedestres, sentiu um empurrão forte e alguém puxando o envelope de seu braço. Em um rápido segundo, seu olhar cruzou com o do homem que a empurrou e ela reconheceu o homem que conheceu no navio. Depois tudo escureceu
quando a van branca a atropelou. A cena horrorizou a multidão, que ficou paralisada, enquanto 2 homens correram para tentar ajudar. Mas o atropelamento tinha sido brutal. Uma senhora mais velha e desgrenhada começou a gritar: "Ela foi empurrada! Ela foi empurrada!" Mas as pessoas atordoadas ao redor não tinham visto nada. Mas como assim? O assassino vivia em Manhattan? Plot twist. Sim, vivia, e ficou sabendo que o programa de Susana iria falar sobre Regina Klaus. Seu interesse foi despertado imediatamente. E para ele tinha sido uma sorte acompanhar a live, porque assim que ficou sabendo que Carolina, a única que fugiu de seu destino, podia ser a razão para que ele fosse preso e não completasse sua missão, faltava ainda uma mulher e um anel para presentear, buscou a pesquisa que tinha feito após Carolina se salvar e correu para o endereço que tinha encontrado. Aguardou por pouco tempo, esperando que ela saísse para ir para o escritório de Susana, como havia combinado na live. Mas foi melhor ainda. Carolina saiu apressada com um envelope debaixo do braço, que só podia ser para Susana. Confirmou isso um pouco mais adiante, quando leu Doutora Susan, e aproveitou a oportunidade que teve assim que Carolina parou na esquina, aguardando o sinal de pedestres. Por ora, o problema parecia resolvido. Assistiu às notícias para saber se Carolina tinha morrido. E qual não foi sua surpresa quando soube que Carolina estava viva. Em coma e muito mal, mas ainda viva. Pior, uma senhora desleixada e tagarela que estava próximo deles na esquina estava dizendo aos 4 ventos que tinha visto Carolina ser empurrada. Sua descrição não podia chegar à polícia. Por sorte, foi fácil encontrar o endereço de Hilda, a senhorinha intrometida. Ela vivia sozinha em um pequeno apartamento no centro. Conseguiu convencê-la a deixá-lo entrar no prédio e no apartamento, dizendo que era um policial e que tinha vindo tomar seu depoimento. Hilda ficou extremamente surpresa quando ele a matou com uma faca, e ele ficou aliviado quando viu que fez muito bem em ir atrás dela. A senhora tinha acabado de fazer um retrato muito bom, por sinal, dele. Pelo jeito, gostava de desenhar e pintar, e tinha talento para isso. Nosso assassino misterioso andava bem ocupada, mas a doutora Susana também. Ela ficou esperando pelo ouvinte, que não quis dar seu nome, junto com Janete, a mãe de Regina. Infelizmente, ela nunca apareceu. Mas a live estava repercutindo, e Susana começou a receber mais mensagens com diferentes informações. Muitas não eram verdadeiras ou pareciam valer a pena investigar, mas uma em especial chamou a atenção da doutora. Uma garçonete jovem disse que tinha ganhado um anel igual ao descrito na live de seu então namorado, comprado durante um passeio a 2 em uma pequena loja de souvenirs no centro de Manhattan. Se Susana conseguisse localizar a loja, poderia tentar encontrar o comprador dos anéis, quem sabe. O problema é que Tiffany, a garçonete, não se lembrava exatamente do endereço da loja, mas lembrava bem de ter visto um homem bem vestido e bonitão comprando o mesmo anel enquanto ela e seu namorado passeavam pela loja olhando tudo. Guardem essa informação por enquanto. Bom, gente, tem uma parte muito importante da história que eu vou precisar voltar um pouco para contar. Susana era muito bem sucedida profissionalmente, mas dependendo de seus parâmetros, nem tão bem pessoalmente. Perdeu seu pretendente mais sério quando tinha saído da faculdade para a irmã mais velha, e anos mais tarde ele morreu em um acidente. Vivia sozinha e por isso era o ponto de apoio da mãe, que tinha se divorciado há pouco tempo depois de ser traída pelo marido, pai de Susana, com uma mulher bem mais nova. E apesar de Susana ser muito atraente, parecia não dar muita sorte no amor. Isso estava para mudar. Susana tinha atraído a atenção de um herdeiro riquíssimo, Alexandre do Valle, na última festa feita pelo pai e a madrasta, e também tinha feito um novo admirador no Dr. Ronaldo Ricardo. Os dois eram homens bonitos e muito respeitados, e estavam disputando os jantares em companhia de Susana. Bem, no caso de Alexandre, a irmã mais velha de Susana, Diana, também tinha achado o homem muito atraente, e resolveu investir mesmo sabendo que ele estava declaradamente interessado em Susana. Será que a história iria se repetir e Susana iria perder seu interesse amoroso mais uma vez para a irmã? E aqui, gente, rolava uma competição velada entre as irmãs. Diana era um pouco mais velha, mas tivera uma bem-sucedida carreira como modelo. E Susana também era bonita, mas não tanto quanto a irmã, porém tinha uma carreira mais consolidada e respeitada. Vocês já viram a série bem louca, Gêmeas Mórbida Semelhança, que está na Amazon Prime?
Essa disputa entre Susana e Diana me fez lembrar da relação estranha das gêmeas, que são vividas pela atriz Raquel Weisz. Retomando o fio da nossa meada, o assassino em série já havia matado Hilda, a senhora que o viu empurrar Carolina. Quase matou Carolina, mas ainda estava pensando se devia terminar o serviço. E estava agora preocupado que a polícia ou Susana encontrasse o dono da lojinha onde comprava os tais anéis. O assassino ouvia agora todas as lives de Susana e tinha ouvido Tiffany contar a história do ex-namorado. Foi então que ele se lembrou bem de ter a visto na sua última visita à loja. É aqui que a informação que vocês guardaram sobre Tiffany ter lembrado de um homem bonito e elegante na loja se encaixa. Depois deste encontro indesejado há mais de um ano atrás, não havia mais voltado à loja. Ele tinha o último anel de que precisava. Faltava apenas mais uma mulher para que ele desse seu trabalho como concluído. Claro, ele chamava de trabalho, mas era mesmo uma carnificina. Fato é que era melhor prevenir do que remediar, e ele foi até a loja. O dono era um senhor mais velho que estava sempre sozinho. Sua esposa morrera anos antes, e a lojinha não era nada movimentada. Passou por lá na hora do almoço e viu sua oportunidade. O corpo do velho não seria descoberto tão cedo. Foi embora então satisfeito e já pensando se deveria se livrar de Tiffany e Carolina de uma vez por todas. Enquanto isso, a polícia tinha encontrado o corpo de Hilda. O delegado conhecia bem a velha senhora, pois ela era a guardiã não oficial da área onde morava e vivia chamando a polícia com as mais diferentes desconfianças na vizinhança, que geralmente estavam corretas. O delegado tinha se afeiçoado à senhora e ficou intrigado como uma mulher sempre tão alerta teria deixado algum desconhecido entrar em sua casa. A notícia da morte de Hilda foi manchete em todos os jornais, ainda mais porque o apelo de Hilda ter sido morta por ter visto o homem que empurrou Carolina era muito grande. Todos estavam falando sobre isso e Susana foi ligando os pontos. A mulher que não se identificou e que depois foi empurrada com um envelope, que alguns dos pedestres próximos diziam estar endereçado à doutora Susan. Hilda, a senhora que viu tudo e morreu antes de poder contar o que viu para a polícia. Susana resolveu ir até a delegacia e conversar com o delegado, e percebeu que ele levou sua história a sério. Seu instinto dizia que todos estes crimes estavam ligados ao desaparecimento de Regina Claus. Porém, a polícia estava mais inclinada a acreditar que o responsável pelo estado em que se encontrava Carolina era seu marido Justino. Alguns anos atrás, Carolina tinha dado queixa de violência doméstica contra ele, e as evidências começavam a se acumular. Ele havia saído do escritório no meio da tarde, mais ou menos no mesmo horário que Carolina foi empurrada, e depois saiu do hospital para uma caminhada, também perto do horário que Hilda foi morta. Ele foi detido, mas negava veementemente que tivesse machucado sua amada esposa. Enquanto isso, outro crime foi cometido. Desta vez, Tiffany foi encontrada morta, esfaqueada no estacionamento do restaurante em que trabalhava e que tinha falado para todo mundo ouvir na live, pensando que seria uma boa publicidade e que agradaria o dono. Mais cedo naquela noite, ela tinha sido assediada por um tipo bem esquisito, e um de seus colegas desconfiou que podia ter sido este sujeito que ficou com raiva e resolveu voltar mais tarde. Apesar de parecer que era isso que tinha acontecido, nós estamos no Enredei Podcast, e é claro que vocês já sabem que foi o serial killer, e não um sujeito aleatório. Mas quem era este assassino? E por que ele estava cometendo todos estes crimes? Fiquem comigo que já já vamos desvendar mais este mistério. E aí, gente, pensando que o assassino estava em uma missão para eliminar todos que de alguma forma fossem uma ameaça para ele, ficava cada vez mais claro quem seria a próxima vítima. Vocês já sabem? Arriscam um palpite? Sim, gente, se vocês pensaram em Susana, é isso mesmo. Ela estava decidida a descobrir o que tinha acontecido com Regina Claus. Tanto porque seu instinto de ex-promotora tinha sido despertado, mas também porque queria justiça e paz para a mãe de Regina, que não se conformava em não saber o que tinha acontecido com sua filha. Os crimes estavam se acumulando à volta de Susana, e ela era inteligente o bastante para entender que estavam relacionados com suas lives. 2 pessoas que participaram diretamente da live foram atacadas, Carolina e Tiffany, e mais 2 foram mortas por terem uma relação importante com o que foi dito em seu programa. O próximo passo parecia óbvio. Se as vítimas tinham estado em cruzeiros,
Como Regina e Carolina, então ela devia procurar nas listas de passageiros e nas fotos que são tiradas para a recordação do passeio. Não seria fácil, mas parecia a única saída, pelo menos por enquanto. Finalmente, as peças pareciam começar a se encaixar. Nas listas dos cruzeiros feitos por Regina e Carolina, aparecia um nome diferente que chamou a atenção, mas ele não era idêntico. O nome Otelo apareceu nas duas listas, em uma como Otelo Alves e em outra como Paulo Otelo. A polícia fez uma verificação dos nomes e os dois tinham usado passaportes falsos. Claro que o assassino não usaria seu nome verdadeiro, né? As fotos eram um caso diferente, porque havia uma quantidade enorme tirada a cada viagem. Mas antes mesmo que Susana tivesse a chance de examinar as fotos enviadas pela companhia marítima a seu pedido, vocês estão sentados? Susana foi encontrada em seu consultório quase morta pelo Dr. Ronaldo. Seu corpo estava envolto em um plástico, daqueles grossos para proteger roupas. O saco estava rasgado por alguns cacos de vidro no chão, que também tinham cortado Susana, e ela estava sangrando profundamente de alguns cortes nas costas. Estava amarrada e com um hematoma na cabeça. Foi levada imediatamente para o hospital e, quando recobrou a consciência, identificou seu agressor. Pois é, gente, o assassino era Alexandre do Valle. O multimilionário teve uma infância terrível, pobre menino rico. Os pais eram ausentes e bem severos. E quando ainda era adolescente, sua mãe morreu. E pouco tempo depois, seu pai se casou com uma viúva, 35 anos mais jovem, que conheceu onde? Em um cruzeiro. A madrasta odiava Alexandre. O garoto era muito estranho e tinha uma aura que a deixava desconfortável. Fez que fez, convenceu seu pai a criar um fundo com sua enorme fortuna, que seria administrada por Alexandre, mas que nunca poderia ser usada por ele. O filho receberia um salário generoso, mas era isso. Quando seu pai faleceu e Alexandre ficou sabendo dos termos de sua herança, um ódio quase incontrolável tomou conta dele. Planejou com cuidado uma forma de se vingar de sua madrasta, Virginia Otelo. Sim, Alexandre fazia questão de usar o nome Otelo quando criava seus passaportes e identidades falsas. Era um lembrete do porquê ele matava. Infelizmente, a madrasta morreu alguns meses depois de seu pai e frustrou seus planos. Foi então que ele resolveu que se vingaria, encontrando e matando mulheres solitárias e vulneráveis em cruzeiros. O toque do anel com a inscrição Você Me Pertence tinha sido pensado porque Virginia adorava uma música antiga com este mesmo nome e cantava sempre para o pai de Alexandre. Era uma coisa romântica entre eles. A letra da música falava de 5 destinos paradisíacos onde, claro, que o pai e a madrasta passaram a lua de mel, e era onde Alexandre procurava suas vítimas. Ele já tinha matado 4 mulheres em 4 cruzeiros diferentes ao redor do mundo, e estava procurando pela 5ª, quando por um capricho do destino, ou de Mary Higgins Clark, né, ele conheceu Susana e sua irmã Diana em uma festa, um dia antes da fatídica live que Susana fez falando sobre o desaparecimento de Regina Claus. Já tinha tudo planejado. Levaria Diana em um cruzeiro e ela seria sua última vítima. Mas antes mataria Susana, que estava chegando muito perto de descobrir a verdade. Foi então que ele foi ao escritório dela, esperou até que todos tivessem ido embora e ela estivesse distraída pesquisando as fotos que havia recebido da companhia marítima, para então atacá-la. Desferiu um golpe com um vaso de flores pesado que ficou caído ao lado do corpo de Susana. Para quem é mais sensível, recomendo passar alguns minutinhos para frente, porque a descrição do que Alexandre fazia com suas vítimas é bem macabro. As mortes das mulheres seguiam um ritual. Alexandre fazia questão de ver a morte lenta delas, e por isso escolhia com cuidado suas vítimas. Sempre havia uma mulher solitária e triste no cruzeiro. Isso nunca foi um problema. E ele tinha todo o charme para convencê-las a sair do navio e passar um tempo em uma das cidades nas paradas da viagem. Depois disso, ele nocauteava a mulher em um lugar ermo, próximo à água. Amarrava seus braços e pernas para que não pudessem se mexer quase nada. As colocava em um grande saco de roupa grosso. Fechava bem, deixando um pouco de ar para que a mulher tivesse um pouco de esperança de que poderia se livrar. E esperava até que a coitada sufocasse. Depois jogava o saco com pesos na água para que o corpo desaparecesse. O que salvou Susana de ter o mesmo fim foi o vaso, que estava caído próximo ao seu corpo.
Ela conseguiu, assim que Alexandre foi embora, achando que ela tinha morrido, com o pouco ar que tinha no saco de roupas, fazer um esforço derradeiro com o corpo, levantando-se um pouco e caindo sobre o vaso, que quebrou, rasgou o plástico, cortou sua pele, mas que permitiu que o ar entrasse no saco maldito. O Dr. Ronaldo a encontrou desmaiada, mas ainda viva, ao chegar no escritório, depois de tentar ligar repetidas vezes para Susana, que não atendia, e tinha dado um bolo no doutor, que a tinha esperado por mais de 2 horas no restaurante para mais um jantar que haviam combinado mais uma vez. E ainda bem que o Dr. Ronaldo ficou preocupado e correu até o escritório de Susana. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir algum caso real de desaparecimento em cruzeiros. Tem alguns podcasts de True Crime que eu acompanho, por exemplo, o Café, Crime e Chocolate, da Tatiana Dano, que no episódio 46 conta a história de Amy Bradley, uma jovem americana que estava com sua família em um cruzeiro no Caribe e desapareceu. O crime não tem nada a ver com este do livro que eu estou contando, mas é impressionante como é fácil desaparecer em um navio cheio de gente. É bem assustador. Bom, gente, é claro que Alexandre foi preso, Susana e Carolina se recuperaram, Justino foi fazer terapia para controlar os ciúmes, o Dr. Ronaldo ficou ao lado de Susana durante a recuperação e os dois engataram um romance. Tudo acaba bem quando termina bem. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais. Lembrem-se que esta é uma adaptação livre do livro Você Me Pertence, e que eu trouxe para os dias atuais, incluindo o uso de tecnologia para fins narrativos, que não existiam na época em que o livro foi escrito. Eu recomendo para quem ainda não leu, que conheça a história original. Mary Higgins Clark cria um suspense muito forte, jogando a suspeita em diferentes personagens e criando situações de desconfiança. O estilo é diferente de outros autores que eu já trouxe aqui. É um pouco mais light, mas para quem quiser e puder, pode ser uma experiência interessante. Depois me contem o que acharam. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste em suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se você preferir, pode ouvir também no YouTube. Se puder, avalie e seja membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.